Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo da Páscoa, dia 12 de abril. Hoje nós celebramos a festa da Divina Misericórdia. E o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao entardecer daquele dia, os discípulos se encontravam reunidos em uma sala com as portas fechadas, porque eles tinham medo dos judeus. E enquanto as portas estavam fechadas, eis que Jesus ressuscitado se pôs no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Vejam as minhas mãos e vejam o meu lado aberto. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus lhes disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem, seus pecados lhes serão retidos. Os discípulos partiram dali e foram encontrar com Tomé, porque ele não estava no meio deles, e disseram: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir a marca dos cravos em sua mão, e se eu não estender o meu braço e tocar o seu lado aberto, eu não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos e Tomé estava com eles. Jesus se manifestou e disse: a paz esteja convosco. E disse também a Tomé: venha, Tomé, não sejas incrédulo, e toque os cravos da minha mão. Estenda o teu braço também e toque o meu lado aberto, e não sejas um incrédulo. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditastes porque vistes? Bem-aventurados serão aqueles e aquelas que crerão em mim sem terem visto. Jesus realizou muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas aqueles que aqui estão escritos é para que creiais em seu nome e tenhais nele a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje celebramos o segundo domingo da Páscoa e também celebramos a festa da Divina Misericórdia. Jesus misericordioso, eu confio em Ti. É a grande proclamação de fé que eu e você devemos fazer neste domingo. Jesus misericordioso, eu creio em Ti. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos a congregação cristã, a comunidade cristã reunida em nome de Jesus sob a força do ressuscitado. E essa experiência de terem visto Jesus, de terem sentido Jesus ou de terem encontrado Jesus, fizeram com que aqueles homens e mulheres transformassem as suas vidas, porque a fé cristã deve transformar a minha vida e a sua vida. De modo que, se a fé cristã não toca a minha vida e não toca a sua vida, ela não serve para nada. E a fé cristã não é uma teoria, não é guardar somente um corpo de doutrinas, mas é comportar-se de modo diferente, porque a fé cristã é comportamental. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. E nós vemos nesse relato de hoje da primeira comunidade cristã, homens e mulheres que foram transformados pelo poder do ressuscitado, e transformados a tal ponto que a vida deles era organizada a partir da sua fé, a partir das suas convicções profundas, porque Jesus ressuscitado estava no meio deles. Jesus ressuscitado era quem dirigia, ou era quem pastoreava os seus dias, os seus pensamentos e as suas condutas. Por isso, o Evangelho de hoje, nós encontramos novamente Jesus ressuscitado se manifestando aos seus discípulos que estavam com as portas fechadas. Depois de 2026 anos de história da nossa comunidade de fé, quantos homens e mulheres batizados ainda estão com as portas do coração fechadas? Os discípulos estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. E hoje nós estamos com as portas fechadas pela indiferença religiosa, pela descrença do coração, pelas desilusões, pelos escândalos, pela apostasia da fé.
E isso faz com que uma multidão de meninos e meninas hoje cresçam sem nenhum vínculo religioso, porque seus pais estão com as portas do coração fechadas e já não oferecem para eles o espírito e vida que brota da experiência do ressuscitado. Mas mesmo com as portas fechadas, Jesus se manifesta para os seus discípulos e 3 vezes ele vai dizer: a paz esteja convosco. Porque o primeiro dom do ressuscitado é a paz. Depois Jesus convida aos seus discípulos de todos os tempos a verem as marcas dos pregos em suas mãos, a estender os braços e a tocar também o seu lado aberto pela lança e a crer. Ver Jesus, seguir Jesus, testemunhar Jesus. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. E ver o Senhor é uma condição sem a qual nem eu e nem você conseguiremos levar a nossa vida de fé adiante. Ver não com esses olhos, mas ver com os olhos do Espírito. Sentir a presença de Jesus, aquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar depois: olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração nenhum sentiu a grande maravilha ou o grande poder de Deus que se manifesta na vida daqueles que o amam. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é Jesus ressuscitado que rompe as portas fechadas, que se manifesta aos seus discípulos e ainda disse para eles: como o Pai me enviou, eu também o envio você. Porque cada homem e cada mulher que nasce na pia batismal é um homem e uma mulher que fora enviado por Jesus para ser testemunha dele, para dar testemunho sobre ele, e não somente pregar, e não somente rezar, e não somente celebrar, mas principalmente dar testemunho, porque a vida é que deve testemunhar que nós somos cristãos. E no meio deles estava aquele que ainda não tinha conseguido vencer os obstáculos do escândalo da cruz, Tomé. Por isso Tomé não acredita na palavra dos discípulos quando eles dizem: nós vimos o Senhor. E Tomé coloca uma condição: eu tenho que tocar os pregos da sua mão, eu tenho que estender os braços e ver o lado aberto para que eu creia. É a fé racional. É a fé daqueles e daquelas que exigem mais, porque querer crer ainda não é crer. Tomé não consegue crer porque ele não está mais junto com a sua comunidade cristã. Ele se decepcionou com Jesus. Ele não participa mais da sua comunidade cristã porque ele se decepcionou com Jesus, e quando os discípulos falam: nós vimos o Senhor, ele não consegue acreditar. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos homens e mulheres ainda hoje se decepcionam com a comunidade cristã? Quantos homens e mulheres se decepcionam com as intrigas das comunidades cristãs, com os escândalos das comunidades cristãs, e já não vão mais às suas comunidades cristãs, e assim já não conseguem perceber a presença de Jesus no meio deles. Mas é Jesus que vai chegar até Tomé e vai dizer: não sejas incrédulo, Tomé. Toque os cravos da minha mão, estenda o braço e toque o lado aberto, mas não seja incrédulo. E Tomé vai fazer uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Jesus não vai elogiar essa profissão de fé de Tomé. Jesus vai dizer: você crê porque você viu? Bem-aventurado serei eu, bem-aventurados serão vocês que creem em Jesus sem o ainda terem visto. É o conteúdo da segunda carta de hoje do apóstolo Pedro. Vocês são felizes, porque mesmo não tendo visto, vocês o amais. Mesmo não tendo encontrado, tocado, pegado, vocês creem nele. E vocês são felizes porque estão a caminho da salvação que ele vos prometeu, pois é no nome dele que nós somos salvos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a fé cristã não é uma realidade estática, ela é dinâmica, ou ela progride ou ela regride. Ela vai depender de você, porque a fé é individual e ninguém pode viver a fé para o outro. Ninguém pode comer para o outro, ninguém pode respirar para o outro, ninguém pode tomar os remédios para o outro, porque a fé é uma experiência pessoal e cada homem e cada mulher deverá comparecer diante do tribunal da misericórdia do Senhor. Que esta palavra de hoje seja para mim, para você, este grande incentivo para vencermos a preguiça, a indiferença e voltarmos para o Senhor. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Jesus, fonte de misericórdia, eu confio em vós. Amém.